Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real. Eu sou o Bruno Tebaldi e hoje nós vamos continuar falando mais um pouquinho sobre os profissionais da área de laboratório. E hoje nós vamos falar de uma característica muito importante que é a habilidade analítica. Por que é importante o profissional dessa nossa área desenvolver essa habilidade? O que ela traz de vantajoso para que o nosso trabalho tenha uma melhor qualidade e um melhor desempenho na nossa jornada de trabalho. Tudo bem? Então, antes da gente começar o vídeo, já quero pedir a vocês que vocês deixem um like no vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E aí coloca o jaleco e vamos entrar para o laboratório para a gente aprender mais um pouquinho. Bom, a habilidade analítica nada mais é do que a capacidade de você analisar o que você está vendo, né? Os resultados que estão aparecendo para você. É a capacidade de você poder perceber se aquele resultado, inclusive, ele está de acordo com o que deveria ou se tem alguma discrepância, né? Se tem alguma coisa que está fora da ordem ali. E por que isso é importante? Bom, vamos lá. Primeiro é importante porque você precisa entender o que esse resultado significa. No meu caso, né, na citologia, o que significam células de núcleos muito aumentados, hipercromáticos, cheios de irregularidade no contorno, com cromatina mal distribuída e tal? Isso é uma lesão, né? É de alto grau ou de baixo grau? Vai depender do tipo celular que for acometido ali. Então, a minha capacidade analítica, a minha habilidade analítica precisa me permitir entender e interpretar o que eu estou vendo ali. Né? Um nível de plaquetas baixo significa, então, que essa pessoa tem dificuldade na coagulação. Se ela tem dificuldade na coagulação, ela pode, em qualquer esbarrão que ela der e se cortar, sofrer uma hemorragia. Né? Então, isso pode ser desencadeado, na verdade, por uma série de outros fatores, uma patologia específica, por exemplo, né? Como alguns tipos de dengue, né? Hemofilia, e aí você, por ter essa habilidade analítica, você já pensa, pô, se a plaqueta está baixa, esse cara tem problema de coagulação. Ele não pode, por exemplo, fazer uma cirurgia. Se ele estiver se preparando para fazer uma cirurgia, né? Ele não vai poder fazer essa cirurgia por conta do nível de plaquetas, por exemplo. A gente faz um teste numa população de um determinado local e aí você percebe que as pessoas que apresentam uma determinada patologia, você faz lá os testes moleculares e tal, elas apresentam uma determinada proteína específica, né? E detecta aquela proteína específica. Então você sabe que provavelmente ela está relacionada com essa doença. Né? Um prion, né? Pode ser um prion ali causador de uma determinada doença. Então a capacidade de analisar os resultados é importante porque além de você conseguir interpretar o que está sendo colocado diante de você, né? O resultado, você consegue entender o que significa aquilo ali, você também consegue fazer o caminho de volta. Né? Eu pego uma bateria de lâminas lá na minha rotina, onde eu percebo que todos os núcleos estão hipercorados, todos eles. E isso é um critério ou de um processo infeccioso mais forte ou de lesão. A hipercromasia tem a ver com isso. E por conta disso eu vou, sei lá, querer dar inflamatório acentuado para todo mundo, ou eu vou querer dar lesão para todo mundo, né? Os núcleos aumentaram um pouquinho também. O que pode ter acontecido? Coincidência? Acho que não! Eu preciso ser analítico nesse momento para fazer o retorno de todo o processo que eu fiz para identificar onde provavelmente isso aconteceu. E no nosso caso da citologia, provavelmente isso aconteceu por conta do corante chamado hematoxilina, que é o corante que cora os núcleos. E se eu estiver deixando ele muito tempo lá dentro daquele corante, os núcleos vão ficar mais corados. Então eu vou pegar aquela bateria de lâminas para ler e vou falar, pô, todos eles estão com hipercromasia, tem alguma coisa errada. Se você não desenvolveu essa habilidade analítica, você não consegue perceber que tem alguma coisa errada. Você vai liberando e vai liberar tudo errado. Eu tive uma experiência há uns anos atrás
por conta do fixador celular que era utilizado, e a técnica que eu estava utilizando para retirar esse fixador celular não estava retirando ele corretamente. E eu sempre percebia que as células apareciam meio estranhas, né? E eu falei, cara, isso está esquisito, não é o corante, que o corante é novo, né? Então não pode ser o corante. E aí eu fui até um professor meu, eu estava em início ainda de carreira, né? E aí ele viu e falou, cara, você não está conseguindo tirar o fixador todo. E aí o que eu tenho que fazer? Aí ele me passou lá um outro protocolo, eu fiz e melhorou perfeitamente. Mas o problema é que quando você observa isso, é claro, já passaram alguns, você tem que retornar, refazer tudo, né? No meu caso, é difícil de recorar as lâminas. Dá para liberar o laudo, mas fica bem difícil de visualizar determinadas estruturas. Mas eu consegui consertar. Eu fui lá, agora eu faço um outro protocolo para retirada do Carbovax, que é o fixador celular em aerossol, né? E agora minhas lâminas ficam ótimas. E aí o que eu percebo agora com isso? Eu percebo agora com isso o contrário. Quando as lâminas vêm mal fixadas, ou as lâminas não são fixadas, tem gente que fixa a lâmina do lado contrário, inclusive acontece isso, né? É difícil, mas acontece. Eu já sei que o problema não é da coloração, que o problema não é da retirada do Carbovax, porque todas as outras lâminas deram certo e um grupo de uma determinada clínica ou de uma determinada médica ou médico vieram com esse problema. Então o que eu já faço? Eu posso ligar e falar, olha, eu estou tendo um problema, as células estão vindo dessecadas, estão vindo com isso, com aquilo e tal, explico o problema e provavelmente esse problema está na fixação. Então eu preciso que vocês fixem as lâminas assim que vocês fizerem a coleta para a gente não ter esse tipo de problema e eu poder liberar o laudo com mais fidelidade ao que de fato está exposto na lâmina. Então, se você tem essa habilidade analítica, essa capacidade de entender, não só de interpretar os resultados e ligar esse resultado a alguma patologia mais específica, né, que seriam os nossos casos de análises clínicas, biologia molecular, citopatologia, até radiologia, né? Radiologia. Apareceu uma mancha no pulmão, só para a gente pegar aqui rapidinho. Apareceu uma mancha no pulmão. Beleza, mas olha só, não era para aparecer. Eu não entendo de radiologia, só estou aqui chutando. Quem for da radiologia, depois tenta explicar aí nos comentários, por favor. Apareceu uma mancha, mas, cara, essa mancha é estranha, ela não deveria estar aí por algum motivo. Né? O que pode ser? Pode ser um problema no equipamento. E aí essa pessoa vai lá verificar e realmente encontra lá um problema no equipamento. Por quê? Porque ele sabe que aquela mancha não deveria estar ali por algum motivo. Né? Então, a gente não vai só conseguir interpretar os exames, a gente também vai conseguir ter uma ideia de o que pode estar dando errado para que os resultados saiam da maneira que estão saindo. Todo mundo que vai fazer um hemograma, todo mundo dá leucócito alto, todo mundo. A rotina daquela semana, todo mundo deu leucócito alto pra caramba. Tem alguma coisa estranha. Não é possível que está todo mundo com a mesma infecção ao mesmo tempo, né? Então, se deu todo mundo leucócito alto, verifica seu equipamento. Né? Pode ser algum problema no equipamento. Pode ser algum problema na amostra, né? Também pode ter dado, dependendo do tipo de resultado. E isso é o que a gente precisa entender, saber interpretar e avaliar para saber se essas análises, né? Se esses testes que nós estamos fazendo, eles estão saindo fidedignos ao que de fato foi coletado naquele momento. Né? Seja uma punção, né, venosa, seja a coleta de um material cérvico-vaginal, enfim, qualquer coisa que seja. Né? Isso é uma coisa importante. E se você consegue desenvolver isso ao longo do seu estudo, logo no início mesmo, ao longo do seu estudo, você tem contato com isso, né, no momento de fazer o estágio, você se interessar por isso, quando você entra para o mercado de trabalho, que você começa a trabalhar, você já consegue dar várias bolas dentro. Você não vai ser assim visto como aquele novato que tem que pegar tudo do beabá, entendeu? Então fica mais fácil para você já se colocar no mercado. Você já entra com um diferencial para se posicionar no mercado. Beleza, pessoal? Pessoal, eu vou ficando por aqui, para o vídeo também não ficar muito longo. Mas antes da gente terminar, eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários
né, em relação à habilidade analítica na sua área de trabalho, na sua área, na área da saúde que você trabalha aí, né, o que isso te ajuda, no que isso te ajuda, o que isso facilita para você no seu trabalho, o que isso permite que você perceba que talvez outras pessoas que não têm essa habilidade não perceberiam, tudo bem? E não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos que vão chegar aqui no canal, tudo bem? Até a próxima!